Estamos aqui mais uma vez na feira de peixinho, uma manhã de domingo ensolarado, trazendo uma palavra de Deus para essa comunidade, meu amigo. Papai do céu que te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê muita saúde, muita paz e muita felicidade. Amém, tanto meu a irmão. você como a todos que estão aqui. Amém. Então, mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui nessa feira, né, que precisa de ouvir a palavra de Deus. É a nossa responsabilidade que temos de trazer essa palavra. O mundo está aí envolvido com tantas das coisas que a Bíblia diz que o salário dele é a morte. Paz do Senhor, irmão. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Senhor, irmão? Amém, irmão. Amém, Tudo meu na irmão. paz de Jesus, irmão. Amém. Tudo na paz do Senhor Jesus. Amém. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. E nós que temos essa tão grande missão e responsabilidade de trazer uma palavra para esse povo desgarrado, esse povo que prefere amar este mundo, e nós nos sairmos de casa e trazer uma palavra, meu Deus, que poderá absolver a situação do perdido pecador que se encontra no estado de condenação para a absolvição. Agora não é fácil você encarar uma feira de troca-troca, você encarar um sol quente desse, por amor, pela ordenança, pela obediência, aquele que morreu por nós, aquele que derramou o seu sangue, aquele que estava na cruz e não está mais, aquele que foi sepultado mas não permaneceu na sepultura, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele decide por todo mundo. É a nossa obrigação de pregar essa palavra, que queira ou que não queira, que ele queira ouvir ou não, nós temos essa obrigação. É uma palavra que ela poderá transformar o ser humano perdido, aquele que está mergulhado no pecado, que escolhera o caminho largo, e dentro desse caminho largo o fim dele é a morte eterna, é o galardão, é o sofrimento, o horror, é o choro e o ranger de dentro. O homem não dá a mínima importância. Não é de agora não, é dentro do tempo de Noé. Já conheci uma história. A partir do momento o homem que desobedeceu a Deus, ele perdeu a sua natureza pura e inocência. E quando ele perde, ele agora opta, ele foi agora atingido diretamente, fatalmente, desconectando ele da comunhão de Deus, pela sua escolha, pela sua opção. E quando Deus agora vem se relacionar com ele, e todavia Deus se comunicava com ele toda tarde, Deus já sabia que ele havia cometido esse erro, esse fracasso. Deus já sabia que ele haveria de fracassar, por isso com antemão ele já havia preparado um cordeiro pascual. Então, meu amigo, aí Deus agora, quando chega, Adão estava escondido, com vergonha. A Bíblia não diz que ele teve medo, não, ele estava escondido, se escondeu com vergonha. Houve aquele diálogo, né, entre Deus e aquele casal. E Deus agora disse, maldito, Deus disse agora, homem, para Adão, tu és pó e para o pó tu tornarás. E disse Deus agora para a terra, o habitat que ele havia criado, esse oásis, maldito é a terra por tua causa. Tudo isso por conta de uma escolha do homem, de um fracasso, de uma prevaricação. Nos levou a esse tipo de vida que estamos vivendo nesse mundo cruel, mal, perverso. Sendo ele amaldiçoado por Deus agora, as coisas agora não seriam a mesma a partir do momento que ele havia criado. O homem agora, ele não pode mais se relacionar com o animal. Para ele se relacionar com o animal, ele tem que criar ele de pequeno, a domesticar ele. Antes do pecado não precisava isso. Era a natureza do animal. Se relacionava bem com o homem com ele e com Deus. Aí houve uma interferência e essa interferência nos proporcionou todo tipo de sofrimento. O que nós estamos vendo hoje é pai matando filho, filho matando pai, mulher matando o marido. Romanos capítulo 1, as escolhas, os homens moldando a verdade e mentira,
tem mais prazer no mundo, ignora a graça, o perdão de Deus, ignora o Criador. Então, quando a gente lê ali em Romanos capítulo 1, você vai ver a condição da sociedade do mundo. Como o coração do homem é duro, como o coração do homem depois do pecado se transformou perverso, mal. Imagine que o cara se tornou tão insano que dentro da lei, da ordem natural, Deus criou uma mulher para o homem. Hoje o homem, ele opta beijar a boca, lamber a língua do outro bigodudo, se casar com ele, morar com ele, manter aquela suruba entre eles. Isso aí é normal, é? Mas para a nossa sociedade é normal, é bem-vindo e é aceito. Os valores revertidos. Mas Deus enviou seu filho Yeshua para tirar o homem dessa condição. Para que o homem ele pudesse encontrar um refúgio na sua vida por meio de Yeshua. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sem ele, sem Yeshua, você não chegará em lugar algum, a não ser no inferno, no lago de fogo. Não é o prazer de Deus, não é a vontade de Deus. O prazer de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Procure, meu amigo, se inteirar na família de Deus, de graça. Atos dos Apóstolos diz que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, sem nenhuma discriminação. Ele pode ser ladrão, assassino, gay, lésbica, traficante, ele pode ser mentiroso, roubador, adúltero, idólatra, feiticeiro. Jesus agora lança e oferece o perdão a todos os homens, desde que ele passe a abrir o seu coração para que ele deixe Deus morar na sua vida. Mas o homem só tem mais tempo mais para esse mundo condenado. Ele está aí, nós estamos vendo aí. Agora há pouco foi um terremoto na Venezuela, uma estimativa de 50 mil mortos. Acredito que é muito mais. E ali eu acredito que nunca houve terremoto. Que é isso? Está escrito no capítulo 24. Quando João perguntou a Jesus qual seria o sinal da sua vinda, então ele apresenta o terremoto como um dos tais. Isso aí é aviso de Deus, mas o homem tem um coração duro. O homem só procura mais coisas deste mundo. O homem só tem prazer de matar, de roubar. Quem gosta de vestir uma saia, um cuecão de couro, de botar um pé na boca e no ano. Faz apologia à ideologia de gênero, faz apologia à violência. A feitiçaria faz apologia à pedofilia, o roubo. É, meu amigo, procure fugir disso enquanto é tempo. Enquanto você estiver aqui expirando esse oxigênio, enquanto você estiver com vida, Deus não está olhando a largura e a dimensão do seu pecado, não. Deus espera por você, Ele está com a mão estendida para te perdoar, para te reconciliar, para te moldar em Cristo. Quando o homem se molda em Cristo, ele abandona o caminho largo. E o caminho largo não tem restrição. No caminho largo você vai ter prazer de matar. No caminho largo você vai ter aquele prazer de mentir, de roubar, de ser adúltero, mentiroso. No caminho estreito é diferente. Você vai sofrer, vai padecer, vai ser discriminado. Todo mundo vai cair em cima de você, mas você é a luz. Aí a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora a condição é essa, que não anda segundo a carne. Pode dizer que você é ladrão, matador, corno, frango, tudo. Mas se você andar em espírito, se você andar fazendo a vontade de Deus, essas maldições caem por terra. Nunca o inferno se levanta, mas para cair, já se levanta caído. Essa é a garantia de nós que somos cristãos, que nós que repudiamos esse mundo com toda a sua concupiscência. Então vou virar a câmera aqui para as pessoas ouvir a palavra de Deus. Vou ver a câmera aqui, dê um tempinho aí. É um trabalho difícil, árduo. Nem todos querem pregar essa palavra, esse evangelho verdadeiro. Nem todo, não leva nem para coragem. Mas nem todo quer ser amolestado, perseguido. A igreja primitiva, qual foi o fim dos apóstolos? Na fogueira, crucificado, decapitado, e dentro de suas casas se eles tiveram. Foram dispersos. Era tido como um malfeitor, indigno. Mas no céu, foram bem recebidos. Porque ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra.
Ele tem prometido para você também. Você pode perder tudo aqui, você pode não ter uma casa com dignidade, você não pode ter um bom emprego com um salário justo, mas lá no céu, lá numa nova terra, um novo céu que vai ser aqui, você não vai ser mais injustiçado não, porque quem vai coordenar, quem vai administrar é Deus. E Jesus lá em Coríntios capítulo 15 diz que Jesus passará depois de tudo consumado a administração para o Pai, Ele é que vai coordenar, e Jesus vai estar sempre no meio de nós, Cordeiro de Deus. Estará nos servindo, estará conosco, passaremos a ter uma transformação, uma natureza totalmente diferente dessa. Essa natureza aqui é pecaminosa, é mal, só pensa no que é mal, só pensa nas coisas deste mundo, só pensa em se vingar, em matar, em adulterar. Na natureza após o arrebatamento e a ressurreição, Paulo diz que nós passaremos por uma metamorfose. O que é material, o que é corruptível, passará a ser incorruptível. É dentro dessa metamorfose que nós passaremos a conhecer e a ver Deus como Ele é, e a Jesus. E nós passaremos a conversar e dialogar com Ele. Nesse novo céu, nessa nova terra. Na rua você não vai encontrar paralítico, na rua você não vai encontrar cego, ladrão, assassinato. Você não vai ver ninguém atropelado debaixo de um carro, de um ônibus. Você não vai encontrar nenhuma casa funerária, nenhum cemitério, nenhum hospital. Haverá paz e gozo. E por fim a vida eterna. No inferno, num caminho largo, o fim dele é a morte. É um lugar onde nem os demônios querem ir. A Bíblia diz que lá você não vai ter uma maconha, você não vai ter um bom vinho, um shopping. Não vai ter um shopping, um bom vinho. Você não vai ter uma boa maconha, você não vai ter um cinema, uma praia. Você não vai ter nenhum zoológico, você não poderá ter 2, 3 mulheres, você não poderá comemorar o Réveillon, o Natal, o Carnaval, você não poderá comemorar os 15 anos da sua filha, você não poderá ter mais aquele prazer que você tem aqui, de deitar sua cabeça, né, no seio da sua esposa e a sua esposa no seio. Lá não haverá opção, aqui você tem, segundo a sua origem. Tenha cuidado, nesse lugar nem Satanás nem o diabo querem ir. Eles vão ser lançados, porque existe o Altíssimo, o Supremo, o Deus que disse a Moisés: eu sou o que sou. Aqui nessa manhã, mais uma manhã aqui na feira do Troca-Troca, trazendo uma palavra de Deus. Aonde, quando eu posso, todo domingo eu estou aqui trazendo essa palavra de advertência. Uma palavra onde ela todavia ela foi rejeitada. Mas ele está com a mão estendida, esperando uma oportunidade que você possa abrir o seu coração, uma oportunidade que você possa reconhecer que é um pecador, uma oportunidade que você possa reconhecer que você precisa dele. Uma palavra que você possa reconhecer que o lugar que ele preparou para o homem não é o inferno, não é o lago de fogo. Ele nos prometeu no capítulo 14 de João um novo céu, uma nova terra. Aqui pela nossa escolha nós estamos vendo a terra com gemido, com dor de parto. Porque os homens, por a sua escolha, têm escolhido o caminho errado. Os homens, pela sua loucura, têm desprezado o dom de Deus. Os homens, pela sua loucura, não querem mais saber mais de Deus. Os homens, pela sua loucura, menosprezam a graça, o perdão, o favor de Deus na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Deus está esperando por você. Deus não vai desistir de você. Ainda que você não queira saber dele, ainda que você dê as coisas para ele, ainda que você não queira saber daquele que ele criou, daquele que soprou na sua narina, mas ele está todavia com os braços estendidos, à espera daquele que abre o seu coração, à espera daquele que compreenda que na frente dele está um abismo, e esse abismo é o lago de fogo, e ele quer tirar você do lago de fogo. Vai depender de você, vai depender de você abrir o seu coração, vai depender de você mudar e se moldar em Cristo. João Batista ele pregava: arrependei-vos e convertei-vos. Há uma necessidade de um homem se arrepender, há uma necessidade de um homem passar pelo crivo da regeneração, porque ele quer dizer o quê? Você tem que abandonar o adultério, você tem que abandonar o prazer de matar, você tem que abandonar o prazer de derramar sangue, você tem que abandonar o prazer de mentir,
Você tem que abandonar o prazer de maltratar sua esposa. Você tem que abandonar o prazer de ser insubordinado a seu marido. Você tem que abandonar o prazer, quem gosta, de vestir uma saia, um cuecão de couro, ficar de quatro e receber um pene na boca no ano. Meu amigo, vivemos numa sociedade onde os valores são revertidos. Falar a verdade, aqui nesse país aqui, você se torna alvo de ser assassinado. Mas a palavra de Deus é aquela que pode transformar o homem. A palavra de Deus é aquela, se ela entrar no seu coração, ela vai mudar você em Cristo. Você vai agradecer, porque ele passou a conhecer aquele que tem a vida. Você passou a conhecer aquele que morreu na cruz. Você passou a conhecer aquele que não está mais na cruz. Você vai passar a conhecer aquele que não está mais na sepultura. Porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. Satanás não gosta, o diabo não gosta que eu venha para aqui, que eu vou para a cidade pregar essa palavra. Ele fica olhando, se pudesse, ele tomava o meu instrumento, se ele pudesse, ele me matava, me desovava. Mas ele foi o que humilhado na cruz, lá no Gólgota. Ele só pode fazer alguma coisa comigo ou com você se haver uma permissão de Deus. Muito melhor que você viva nesse caminho do mal e que sua recompensa será a mesma retribuição e o mesmo tratamento que você dá ao seu semelhante. Vai vender ligeiro. O que você está esperando mais desse mundo? O que você, quando chega em casa, liga a televisão, é o que mais que você vê, é a mulher matando o marido, o marido matando a mulher, o pai matando o filho matando o pai, irmão matando o irmão. O que você vê é guerra, é fome, é terremoto. O que você vê é destruição, é doença, é vírus. O que você quer nesse mundo enganador, que foi amaldiçoado por Deus por causa da falta de integridade de Adão? Meu amigo, nesse mundo não tem nada para quem nos dá, não. Nós vivemos aqui, não, nós vegetamos, pobre, ele não vegeta. Pobre é esperar, é o que é enxupado, pobre é explorado. Há muitas pessoas enganadas com esse mundo. Há muitas pessoas iludidas com esse mundo que não tem nada para nos oferecer. A única pessoa que tem para nos oferecer e que você não terá prejuízo é se você abandonar seus pecados, é se você abandonar o que Gálatas apresenta como fruto da carne: o adultério, o assassinato, o roubo, a mentira, o efeminismo, a ideologia de gênero, a injustiça, a mentira, o roubo, a idolatria, a feitiçaria. Todas essas coisas vão ter a sua justa retribuição. Não pense você que Deus está alheio ao mundo, não. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onipresente, ele está ao mesmo tempo em todo mundo. Ele vê, ele observa, ele sabe de todas as coisas. Quando eu saio para pregar, eu não vim para salvar ninguém, não vim para convencer ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Quando a pessoa abre o coração dele, quando a pessoa está aborrecido com esse mundo, quando a pessoa chegou à conclusão que esse mundo não tem nada para oferecer, meu amigo, só que ele pode lhe defender no dia do juízo final. Aliás, você não chegará a ele. É quando você reverte a sua situação, é quando você deixa de matar, de roubar. Quando nós paramos, vemos uma sociedade promíscua, uma sociedade que não quer mais saber mais de Deus. E quando uma sociedade não dá as costas para Deus, eu falo logo o que vem acontecendo, vai aumentando, vai tendo espaço de diabo no coração do homem, vai aumentando o aumento da população, o aumento do terremoto, o aumento do tsunami, o aumento da carestia, o aumento da matança, o aumento da traição, o aumento do divórcio, o aumento da dissolução da família. Os valores são revertidos. O cara agora passa mais tempo fazer quem gosta de vestir uma saia. O cara passa mais tempo fazer de fazer suruba quem gosta com a mulher dele, com a mulher dos seus amigos e até entre ele mesmo. O diabo dentro dessa condição que o homem se encontra na sua escolha de amar este mundo, ele fica vulnerável aos ataques de Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa: que pode te libertar, um que pode te moldar nele, um que pode fazer morada no teu coração. Até então quem tem fazendo morada no teu coração é o diabo, e você não tem percebido.
Sabe por quê? Porque ele é um ser espiritual. E como é que nós conhecemos que ele existe? Pelas ações destrutivas malignas do elemento humano, dessa injustiça, dessa imoralidade, dos valores revertidos do que é certo é errado, do que é errado é certo. O que é que você espera desse mundo, de tanta injustiça, de tanto pagador de promessa, de aquele que promete, mas não cumpre? Tem até um filme de que é o pagador de promessa. Até porque o pagador de promessa ele foi fiel, mas aquele que promete muitas das vezes ele não cumpre o que ele promete. E a nossa nação é cada vez mais, ela vai se diluindo, a nossa nação cada vez mais vai tomando um sentido totalmente destrutivo. Os homens vão perdendo a fé em Deus, os homens vão perdendo a dignidade, a moral, a decência, o pudor. As mulheres vão ficando cada vez mais insubordinadas ao marido, o marido cada vez mais vai matando a mulher. Isso aí é obra da carne, é obra que quem tem prazer nessas ações é Satanás, porque a Bíblia apresenta que ele é o pai da mentira, é mentiroso. A Bíblia apresenta que ele veio para destruir, ele veio para acusar, ele veio para desfazer as obras, ou desconectar o homem de Deus. Quando o homem fica desconectado de Deus, o homem passa a amar a violência, a depravação, a imoralidade. O homem não respeita mais a vida, o homem não respeita mais o seu semelhante. O cara se torna até um materialista, o cara só acredita naquilo que ele vê, que ele pega. É o mundo que nós vivemos hoje. O mundo totalmente apostado, alienado de Deus. O mundo que não quer saber mais e diz que não precisa mais da orientação de Deus. Sabe qual é o fim dele? O diabo tem tragado muita gente, o diabo tem tragado muitos moços, o diabo tem tragado muitos pais de família. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se ele chama, se ele morreu, é porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito. É que ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é essa, que ele veio para o que era seu, mas o Senhor não recebeu. Mas nós que somos gentílicos, chegou aqui a nós e nós abraçamos, e ele todavia está de braços abertos para resgatar, para reconciliar o homem com Deus. Um dia a morte vai bater na sua porta. Um dia, na minha, na sua, morte vai chegar. E quando a morte chegar na sua porta, a morte bater na sua vida, o que é que você vai dizer para a morte? Ninguém pode comprar a morte, ninguém pode enganar a morte, ninguém pode fazer nenhum trato com a morte, porque quando ela vem, ela já vem para levar a pessoa, ela já vem já definida para levar a pessoa. E se você morrer nesse caminho largo, o que você irá apresentar a Deus? O caminho largo é aquele que você goza de todas as coisas que o mundo oferece. O caminho largo é o caminho onde o homem tem prazer de matar, de roubar, de adulterar, de matar a esposa, de matar os filhos. O caminho largo é aquele que o cara gosta da imoralidade, da depravação. O caminho largo é aquele que ele não dá a mínima importância pela o pudor, quem gosta, e da moral da sua companheira. Deixa ela andar nua, mostrando os seios, botar na polpa da bunda, leva ela para uma casa de uma praia de nudez. Não é toda uma boa parte. Meu amigo, o que é isso? É o homem que escolheu no capítulo 1 de Romano. Os homens mudaram a verdade e mentira. Os homens não quiseram mais saber da lei moral e da ordem natural das coisas, não. Os homens se inflamaram entre si. Homem com homem, mulher com mulher. Era uma verdadeira suruba. É o que vem hoje, tomando conta da nossa sociedade. Porque o homem facilita. Porque o homem amou. Quando o homem ama, o diabo ele prevalece. O diabo ele ganha e acha espaço. Amém. A Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus, ele lá na cruz derrotou o diabo. A Bíblia diz que João diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas o homem, na sua ignorância, na sua estupidez, e o homem pela sua escolhe viver neste mundo que é inimigo de Deus. Romano capítulo 5 diz: aquele que é amigo do mundo, ele não pode ser de maneira alguma amigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. É uma demonstração que Deus não fez.
não se relaciona. Deus não está conectado pelas ações depravadas, imoral e assassina que a sociedade hoje ele vive. E o fim de tudo isso que vem acontecendo é o lago de fogo, é a morte eterna, que na qual Deus não tem prazer. Deus não quer que nenhum homem se perca, Deus não quer que ninguém se perca. O prazer de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O prazer de Deus é que o homem reconheça que é um pecador. O prazer de Deus é que o homem reconheça que precisa da graça, do perdão, da reconciliação. Assim como João Batista, ele falava, ele clamava 2000 anos atrás e convidava a sua nação ao arrependimento e à reconciliação. Para que você possa se tornar filho de Deus, é necessário você passar pelo crivo do arrependimento, da ressurreição. Se você não passar por esse crivo, se você continuar amando este mundo, o amor de Deus jamais poderá estar no seu coração. Por isso que Jesus disse que ninguém pode amar o mundo e a ele ao mesmo tempo. Tem que odiar um e amar o outro. É muitas pessoas que amam os dois. Ainda disse que vai morar no céu e o diabo tem cego o entendimento dele. O trabalhar do diabo é esse de enganar. O trabalhar do diabo é esse de manter você cego. O trabalhar do diabo é de você todavia ter ódio, raiva da palavra de Deus. Porque o seu coração está voltado para esse mundo. O seu coração está voltado para a imoralidade. O seu coração está voltado para as fantasias desse mundo. Porque é arte. Lá Salomão já falara que tudo aqui é passageiro, tudo passa, tudo é vaidade, não é permanente não, meu amigo. A sua riqueza não é permanente, o seu bom carro não é permanente, o seu bom salário não é permanente, a sua boa casa não é permanente, o que você faz de errado aqui não é permanente, o prazer de você de derramar sangue, de matar, não é permanente. Capítulo 9, versículo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que todo aquele que derrama o sangue do seu próximo, o seu sangue também será derramado. Há uma possibilidade de chegar o dia, como vem acontecendo, você derrama tanto sangue, mas um dia a morte vai bater na sua porta. E quem vai lhe matar são os seus próprios amigos. É a lei do retorno. O que nós plantamos, nós vamos colher. Se você plantar abacate, você não vai colher banana. Se você plantar uva, você não vai colher maçã. É por isso que ele está avisando a toda a sociedade. O dia dele está perto, para que você não seja, meu amigo, pego de surpresa, porque ninguém sabe o dia, a hora que ele há de vir. Para que você não seja pego desse dia que ele virá buscar a sua igreja. Você tem que se preparar ontem. Você tem que entrar e enveredar pelo caminho estreito. O caminho estreito é totalmente diferente do caminho largo. No caminho largo você pode fazer de tudo. Não há regras, mas no caminho estreito há regra. No caminho estreito você tem que abdicar do adultério. No caminho estreito você tem que abdicar quem gosta de vestir uma saia, um cuecão de couro. No caminho estreito você tem que abdicar de maltratar a esposa, de dar na esposa. No caminho estreito você tem que abdicar de maltratar o marido, de ser insubordinado ao marido. A Bíblia diz que o homem é da mulher. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do homem. A mulher deve honrar o homem na presença e na ausência. O homem deve, todavia, proteger a sua esposa, amar a sua esposa, não fazer dela num corpo descartável de uma escrava. Tem pessoas, meu amigo, que dá mais valor a mulher de fora do que a sua de casa. A mulher trabalha, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa. A mulher é um coroa de honra para ele, mas ele despreza aquela que é a mãe dos seus filhos e vai atrás de uma pessoa que não quer nenhum compromisso com ele. E lá na frente ele vai ver o prejuízo. O mundo está assim, enganado por esse mundo. Quanto mais que a sociedade ela vai crescendo, evoluindo, o pecado vai aumentando. Quanto mais que a sociedade vai crescendo, as injustiças, a depravação, a imoralidade, ela vai tomando espaço no coração do ser humano. Cada dia mais o homem vai todavia se tornando materialista e ateu, desacreditando em Deus. Mas um dia, a Bíblia diz que todos nós, tribos, nações de língua e povo, iremos comparecer perante o tribunal dele. Não há quem possa escapar desse dia, seja ele um catador de papel ou um bilionário ou trilionário.
os maiores homens desse mundo, que a história não sai da sua época, nenhum deles vai escapar do dia do tribunal de Cristo. Ele sentava no trono, ele ali determinava se a pessoa vivia ou morria. Mas naquele dia ele não vai determinar mais nada. Naquele dia ele vai ser agora, segundo as suas obras, condenado. Ele não vai poder mais abrir a sua boca. Ele não vai dizer que é um imperador. Ele não vai poder dizer naquele dia do julgamento do grande tribunal branco que era um cônsul, que era bilionário, trilionário, que ele era dono da gasolina, dono do petróleo, dono do diamante. Ele vai ficar caladinho. Ele não vai nem ter força para abrir a boca para dizer nada. Ele vai olhar para um lado, para o outro, e todos que estão cercados ao seu lado estarão na mesma condição. Pobres e ricos, brancos e pretos, e todas etnias. E aquele dia diz que será um dia de terror, um dia de horror. Porque hoje ele está como Salvador. Hoje ele está com os braços abertos, com maior afeto, com maior amor para com você. Independentemente do que você é, do que você faz, ele te aceita, ele te perdoa. A Bíblia diz que o sangue dele, ele purifica o pecador de todo pecado. Não há pecado que o sangue dele não possa perdoar e purificar, a não ser contra o Espírito Santo. A oportunidade é essa. Não deixe para amanhã. Se veja aí, não está pensando que o nosso país está isento de um terremoto? Está não, meu amigo, de um ciclone, de um tsunami, de um tornado, não está não. Olha aí a Venezuela aí, bem pertinho aí. Até ontem eu vi no noticiário, na rede social, que passava de 50 mil de mortos, fora os que não foram achados. Então o que é isso, meu amigo? É o cumprimento dessa escritura. O que está escrito lá em capítulo 24 de São Mateus. Jesus apresenta que em vários lugares teria terremoto como sinal da sua vinda. Ele está se aproximando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A Bíblia só faz dizer que ele vem à noite. Nessa noite que ele vier, talvez você esteja no carnaval pulando. Nessa noite que ele vier, talvez você esteja comemorando o Réveillon. Nessa noite quando ele vier, talvez você esteja matando. Nessa noite quando ele vier, talvez você esteja esquartejando. Nessa noite quando ele vier, talvez você esteja no motel. Nessa noite quando ele vier, talvez você esteja surrando a sua esposa, matando a sua esposa. Nessa noite quando ele vier, talvez você esteja gritando com o seu marido. Talvez você queira manipular o seu marido. Talvez você queira mandar no seu marido. Essa noite é uma noite de surpresa. Você poderá estar no motel, você poderá estar no campo de futebol. Eu quero te dizer uma coisa, eu não estou proibindo, nem a Bíblia proíbe ninguém, não. Porque a Bíblia nos dota de livre-arbítrio. Você pode ir para um campo de futebol, você pode ir para um motel, você pode matar, você pode derramar sangue. Você pode vestir um cuecão de couro, você pode fazer uma suruba, você pode permitir toda essa impureza, essa imoralidade na sua vida, no seu cônjuge. A impureza. Você pode cometer o pecado de adultério, você pode cometer o pecado de lascívia. Você pode cometer o pecado de idolatria, de feitiçaria. Eu quero dizer uma coisa a você. Nessa noite vai ser uma noite de terror. Para a igreja vai ser um dia glorioso. Para aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Para aqueles que abandonaram as práticas deste mundo. Para aqueles que odiaram, que rejeitaram esse mundo. Legal, irmão. Vai ser um dia de alegria, de gozo, de felicidade. Porque esse corpo cansado, esse corpo que está vulnerável a um câncer, a uma cegueira, a você perder uma perna, a você ficar diabético, a você ficar cego. Mas no dia do arrebatamento, esse corpo corruptível
animal vai passar por uma metamorfose, ele vai ser revestido. E a Bíblia diz que agora o nosso corpo, depois do arrebatamento da ressurreição, você vai ter um corpo incorruptível, que não será mais sujeito à morte. A morte não terá mais poder sobre o seu corpo, a doença não vai poder mais lhe atingir, você não vai perder mais uma perna, nem um braço, nem os olhos. Você não vai perder nenhum fígado, você não vai perder nenhum baço, você não vai perder nenhum rins, você não vai perder nenhum pulmão. Você não vai ser mais assaltado, você não vai ter o desprazer de chegar uma notícia na sua casa que alguém matou o seu filho ou a sua filhinha, ou que alguém matou o seu pai ou a sua mãe ou a sua irmã ou irmão. Você não vai ter mais o desprazer de ser amolestado por esse sol quente. Você não vai ter o desprazer de ser usurpado, roubado pelo sistema. Porque sabe quem vai governar nesse novo céu, nessa nova terra? Não é o homem, não. Quem vai governar é Deus. Porque Paulo diz que depois de tudo consumado, Yeshua passará o comando para Deus. Jesus vai ficar no meio da rede. Vamos se relacionar com Ele, porque lá não haverá dia nem tarde nem noite. Lá não haverá trevas. Lá não haverá mudança climática. Nada nos amolecerá. Passaremos por uma cidade onde as suas ruas são de ouro, o seu muro de puro cristal. Vestiremos uma veste que o bilionário aqui e o seu dinheiro não pode comprar. Aqui você mora em cima de uma barreira, aqui você mora na rua, aqui você mora debaixo de um papelão, mas nessa nova terra, nessa nova serra, nesse novo céu, onde o político de lá será Deus, você não morará em cima de uma barreira, você não morará debaixo dela, você não passará a caçar lixo para comer, para se alimentar. Lá não haverá injustiça, lá não haverá guerra, lá não haverá tsunami. Lá não haverá terremoto, lá não haverá assassinato, lá não haverá mentira, roubo, traição, ambição. É por isso que é o novo céu e a nova terra. Sabe por quê? Porque Satanás, com toda a sua corja de demônio, anticristo, falso profeta, a besta fera, a morte, todas elas vão ser desativadas. Ela vai ser lançada agora num lago de fogo, onde é a segunda morte. Portanto, ela não vai mais molestar nem mais ninguém. Você não será mais atingido por uma cegueira, por uma catarata, por um glaucoma. Você não será mais atingido por uma alimentação que vai provocar em você uma diabetes. Você não vai comer alimento dotado de alto teor de inseticida. É isso o salário daqueles que repudiam este mundo. É o salário daquele que não tem prazer no adultério. É o salário daquele que não ama este mundo. É o salário daquele que vive para agradar a Deus. É o salário daquele que anda como andou Enoque. É o salário daquele como pegou como Noé. É o salário daquele como todos quanto na igreja primitiva, na Idade Média, eles foram assassinados, levados para ser crucificado numa cruz, levado para uma arena, para ser comido pelos leões, pelas leoas, para ser queimado numa fogueira, para todo tipo de monstruosidade. A igreja primitiva era passada. Hoje, nós estamos vendo, estamos chegando perto da mesma condição dos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra. De Sodoma e Gomorra, não chegamos muito perto ainda não, porque Sodoma e Gomorra não existia nem uma moça virgem, nem um homem virgem. Mas estamos caminhando para isso. Quando Deus aparece a Abraão e notifica a Abraão que ele haveria de destruir a Sodoma e Gomorra, aí Abraão agora intercedeu por ela. Aí Adão disse: Senhor, me permita, se haverá 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, destruirias tu aquela cidade por esses 50 justos que lá existem.
Aí Deus disse a Abraão, não tem 50 justos. Resumo, ele chegou até 10. Aí Deus disse para Abraão, Abraão, não tem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Meu amigo, aqui ainda não estamos no último degrau da condição daquela cidade, mas estamos chegando. Deus queira que não chegue, que os homens procurem ter cuidado, os homens procurem honrar a Deus. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. Eu quero dar o meu bom dia para aqui, Bruno e todos os seus empregados, que a mão de Deus permaneça aqui com eles. E meu amigo aqui também da Barra Quente não vê hoje não. É o mundo que nós vivemos, meu amigo. O mundo apostado, alienado de Deus. O mundo que só tem prazer na violência, na depravação. O mundo que ignora a Deus. Eu vi um vídeo há muitas décadas atrás que o cara gravou dizendo assim: nós não queremos Deus em nossa sociedade, não. Na expressão dele, nós temos que tirar de Deus daqui. Queremos viver uma vida sem frescura. Querem dizer o quê? Eu tenho que me deixar com outro homem mesmo. Eu tenho que fazer suruba. Eu tenho que matar. Eu tenho que explorar. E nós não queremos de novo, porque ele sabe que a lei de Deus é aquela lei que transforma, é aquela lei que dá a oportunidade do elemento. Ele se arrepender, e o diabo não quer de forma alguma que a pessoa se arrependa. O diabo não quer de maneira nenhuma que esse verdadeiro evangelho não chegue e bata na sua casa como bateu na casa do superintendente da rainha de Candara. Deus não tem prazer da sua morte, não. Deus não tem prazer, Ele não quer que você vá para o inferno, não. Deus não vai desistir de você, não. É pouco que está se lixando pela cor, pela dimensão, pela largura do seu pecado, que Ele quer que você se arrependa. A Bíblia diz: quem ama esse mundo, ele não pode agradar a Deus. Para agradar a Deus, para você andar com Deus, para você passar a ser conhecido no céu. Ah, meu, o cara para ser conhecido na terra, aqui, há uma grande facilidade. Mas aqui é passageiro, é uma fama, é um reconhecimento que não é duradouro, é limitado, tem o seu tempo, onde a glória dele vai se acabar. E vai se acabar no cemitério, mas a glória que Deus nos promete por Yeshua, ela é eterna. Você não terá mais medo de sair de casa. Você não será mais atingido por uma guerra, por uma bomba, por uma bala. Você não será mais atingido por um carro, pelo caminhão, pelo ônibus. Você não vai ter o desprazer de alguém chegar na sua casa e dizer que alguém matou sua esposa, matou o seu filhinho, matou a sua filhinha. Você não vai ter o desprazer do seu filho ou a sua filha dizer para você: pai, eu agora não sou mais homem, não. Você não vai ter o desprazer de ouvir a sua filha dizer: pai, eu não sou mais mulher, não. Sabe por quê, meu amigo? Porque nessa nova terra, nesse novo céu, o diabo, o Satanás, o anticristo, a morte e todo tipo de pecado e depravação vai ser lançado no lago de fogo. Quem vai administrar esse novo céu, essa nova terra, não são os políticos, não. É Deus. Então você estará isento dessa desarmonia, desse sofrimento, desse horror, desse terror que todos nós estamos sujeitos a passar enquanto existir dia e noite. Nunca vai deixar de existir terremoto, guerra, fome, violência, depravação e imoralidade. Pelo contrário, ela vai ser o seu crescimento e o seu aumento. Na esperança da humanidade, a esperança da sociedade está em Deus. A esperança da sociedade está em Jesus Cristo. Foi Ele o autor, foi Ele que tomou uma forma humana, foi Ele que derramou o seu sangue, foi Ele que levou a cruz, foi Ele que foi crucificado numa cruz. Agora não olhe para a cruz, não. Olhe para aquele que não está mais na cruz. Olhe para aquele que não está mais no cemitério. Olhe para aquele que não está mais na sepultura. Quando eu olho para e vejo as pessoas hoje que não dão a mínima mais para a palavra de Deus, não é difícil de ignorar. Porque Paulo já falou a respeito, Jesus também falou a respeito. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra.
O mundo, ele segue o seu segmento. O mundo, ele ama o que é seu. E o que é do mundo? Sai bem estampado. É o adultério, o que é do mundo? É a matança, o que é do mundo? É quem gosta de vestir uma saia, um cuecão de couro. Quem é do mundo e ama o que o mundo lhe oferece? É aqueles que gostam de fazer uma suruba com a sua esposa ou com essa esposa dos seus amigos. É aqueles que gostam, dentro do relacionamento com a companheira, permitir que a companheira coloque um dedão no seu ano para satisfazer o desejo maligno, depravado dela. Essa é a sociedade que nós vivemos. São os valores revertidos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. E nós estamos vendo a sociedade cada dia caminhando para o abismo. Cada dia mais nós estamos assistindo o homem se tornando cada vez mais inimigo de Deus. E ele com a mão estendida te convidando, ele com a mão estendida te chamando, ele com o maior carinho, com o maior amor, porque foi ele que te criou. E além dele te criar, ele criou você à imagem dele. Ele convida todos ao arrependimento. Arrependimento, meu amigo, é um ato não de desespero, não é um ato insensato da parte do elemento humano, mas é um ato de humilhação, de auto-reconhecimento que ele é um pecador, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa escapar do juízo eterno, que ele precisa escapar do lago de fogo, que ele precisa escapar do que está lá no lago de fogo. Aqui você tem uma cerveja, aqui você tem uma maconha quem gosta, aqui você tem um motel, aqui você tem uma praia de nudez, aqui você tem um campo de futebol, aqui você tem uma arena, aqui você tem uma rede social, aqui você tem um cinema, aqui você tem uma loja, aqui você tem um shopping, aqui você tem uma maconha, aqui você tem uma pedra, aqui você prevarica, aqui você faz o que você quiser. Você tem a opção segundo a sua origem para ir viajar para o interior, para a Europa. Aqui você tem uma boa casa, um bom carro, aqui você não tem. Mas você tem a opção, aqui você tem duas pernas para andar, aqui você pode dizer, eu vou para a praia de tal canto, de Boa Viagem, eu vou para a praia de Olinda, eu vou para a praia de Maria Farinha, de Porto de Galinha, entre outras. Aqui você amanhece o dia e não agradece a Deus por você ter amanhecido o dia com vida. Quantos agora estão no hospital? Uns gritando, outros chorando, outros desenganados pela medicina. Aí a Bíblia diz assim, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que você possa dizer que não tenha mais contentamento, que não tenha mais prazer nem alegria, pelo sofrimento, pela situação, pela circunstância em que você se encontra. Quantos hoje já perderam as pernas? Quantos hoje já perderam a visão? Quantos eles tiveram uma surpresa e foi detectado pelos médicos, e o diagnóstico dele foi que ele está com câncer e que é maligno. Aí a Bíblia diz assim, essa pessoa não vai ter mais alegria, essa pessoa não vai ter mais prazer. O seu dinheiro, a sua riqueza, as suas amizades, o seu título, o seu status não vai promover a ele a alegria. O dinheiro não traz alegria, porque ele perdeu a sua saúde, ele está cego, ele perdeu as pernas. Ele ainda pode botar uma perna mecânica de conforme a sua origem. Mas se ele pegar um câncer irreversível, onde está o dinheiro dele, onde está a riqueza dele? Mas existe um que além de ele perdoar os nossos pecados, existe um além de ele pegar você, moldar você nele. Ele tem poder de curar o seu câncer. Ele tem poder de curar a sua paralisia. Ele tem poder de curar a sua diabetes. Ele tem poder de ressuscitar você dos mortos. É coisa rara, mas ele tem, porque ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. A questão é o homem reconhecer, a questão é o homem passar a ser dependente de Deus. Na verdade, hoje o homem
Ele procura ser mais dependente da sua riqueza. Os homens hoje procuram ser mais dependentes da sua avareza, a exploração do dinheiro. Mas esquece do dia de amanhã. Ele esquece que Salomão disse que tudo aqui é vaidade, tudo aqui é passageiro, nada aqui é permanente, é eterno. Para onde nós iremos, não iremos levar nada desse mundo. Tem até uma música mudando que diz: do mundo eu não levo nada. A única coisa que você vai levar aqui deste mundo são as suas obras. E todas as suas obras, no capítulo 21 de Apocalipse, diz que ele tem um livro onde há toda a sua biografia e todas as suas ações, tudo que você fez aqui. Naquele dia do julgamento do grande tribunal branco vai ser aberto e o seu nome vai ser chamado. E você vai ser julgado segundo o que você fez aqui para condenação. Condenação, tipo de sofrimento. As obras, você vai ser avaliado para o lugar do inferno, onde você será levado. A condenação, a rejeição ao Filho de Deus é o motivo de você ir para o inferno. A Bíblia diz assim: a condenação é essa, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Mas ele te dá esperança. Você é mau, você é perverso, você é pecador. Mas ele está te convidando, ele está te chamando. Ele está com os braços abertos. Ele não tem prazer de ver a sua criação de sofrer eternamente. Ele não tem prazer de ver você no inferno. Ele não tem prazer de ver você chorando, berrando, gritando. Porque lá no inferno, no lago de fogo, você não vai ter uma rede, você não vai ter um ar-condicionado. O seu dinheiro, a sua riqueza não vai poder livrar você, nem consolar você de lá não. Você não poderá constituir um defensor para tirar você de lá não. O seu defensor aqui é Jesus. Lá no lago de fogo, não existirá uma sala de custódia. Meu amigo, esse mundo é perverso, esse mundo é mau, não tem nada para nos oferecer. É por isso que ele oferece uma oportunidade do homem, dentro da sua escolha, da sua loucura, de zombar de Deus, de procurar desfazer de Deus, de ignorar a advertência, não só do que vem acontecendo e do que irá acontecer ainda. O que está acontecendo hoje não é nada, não se compara para o que vem ali. Nós tivemos agora um grande terremoto de 7 pontos na escala Richter na Venezuela. Eu acredito que morreu uns 100 mil pessoas. Na Venezuela não tem nenhuma perspectiva que haveria terremoto. Nós não estamos isentos aqui também não. Nós só pensamos em nós mesmos. Enquanto nós estivermos bem, enquanto nada nos acontecer, nós estamos, meu amigo, assegurando o que o mundo oferece. Mas poderá chegar até a nós também. Deus queira que não. Porque a Bíblia não certifica qual é o país e a nação que irá acontecer esses terremotos. A Bíblia diz que em vários países, ele não especifica. Mas eu quero te dizer uma coisa: o problema não é o terremoto, o problema não é a guerra, o problema não é a fome, o problema não é a violência, não é a imoralidade, a depravação. O maior problema do ser humano é ele morrer sem Cristo, que é o seu defensor, que tomou a forma humana, que te ama na condição que você está. Você pode ser um ladrão, você pode ser um assassino, você pode ser um traficante, você pode ser um matador, você pode ser uma lésbica, um gay. Ele oferece a você o perdão. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, sem nenhuma discriminação. Agora, se você permanecer nesse caminho, se você permanecer nessas práticas, infelizmente, é o que irá levar você para o lago de fogo. Mas ele não tem prazer não. Quem tem prazer nesse caos, nesse terror que vem acontecendo no mundo é o diabo. Porque o diabo é sádico. O diabo não tem amor. O diabo odeia a criação divina. O diabo odeia o ser humano. O diabo odeia o indivíduo, a família. O diabo quer acabar com a família. O diabo quer destruir a família. E o índice de violência na família está lá em cima. Os homens agora, quem gosta maltrata a esposa.
espanca a esposa, mata a esposa, faz da esposa um corpo descartável. E as mulheres, muitas delas, também querem ser subordinadas ao homem, quer mandar no homem. Essa autoridade Deus deu para o homem. Mas também o homem não pode fazer da sua esposa um corpo descartável, não é empregada, não. É recíproco. A mulher tem que honrar o homem tem que amar a sua esposa. A melhor felicidade do ser humano é quando ele tem uma família unida. É quando ele chega em casa, vê aquela recepção da esposa, vê aquele sorriso para ele. É quando ele chega em casa, tem aquele prazer de ver a sua esposa em casa com amor pronto. A maior felicidade é quando a mulher, ela sabe que o seu marido não tem outra. A maior felicidade da mulher é quando ela sabe que o seu marido não troca ela por outro homem. A maior felicidade da mulher é quando a mulher recebe carinho, elogio. A maior felicidade do homem é quando ele tem uma mulher que ele cobre de honra, que na frente ou na ausência. Ela não anda mostrando nudez, ela não anda mostrando seita, papa da bunda. Ela respeita o seu marido na ausência e na presença. E para isso que Deus criou a mulher, para ser a companheira disjuntora do homem. E Deus, quando abençoa aquele casamento, Deus diz assim: crescemos e multiplicamos e serem fecundos. O papel da mulher, segundo Paulo, é tomar conta da sua casa, do seu marido e das filhos. O papel do homem é prover a sua casa. O papel do homem é de amar a sua companheira. Mas ele dá lugar a carne, dá lugar a ira. A companhia das amizades que ele tem, muitas das vezes supera a companhia da sua esposa. É por isso que os desastres vêm acontecendo. É por isso que não dá o direito da mulher fazer isso. Mas muitas das vezes a mulher sai o homem. Porque o camarada muitas das vezes fica ligado em jogo. O cara fica ligado na amizade que tem. Não tem um tempinho para a sua companheira carente. E o diabo de Jesus disse assim: Paulo, na sua expressão, ele diz: não dê lugar ao diabo. E muitas das vezes muitos casamentos se acabam porque o cara não tem a mínima atenção para a mulher não tem a mínima atenção para o marido. E o diabo está assistindo como ele assistiu a Eva lá no Éden. E ele encontrou em Eva um meio de ela levar até Adão aquele fruto e tirar, roubar aquela comunhão, aquela pureza, aquela inocência que ele tinha com Deus. Porque ele sabia qual seria. Adão não sabia o que seria após o pecado. Mas o diabo sabia. O trabalho do diabo é esse, meu amigo, é de matar, roubar e destruir. O trabalho de Jesus é esse, é de dar vida, é de transformar, é de libertar, de chamar o povo a uma reconciliação, ao abandono das práticas imorais, depravadas, assassinas. A primeira mão feliz. Eu quero ver agora o cara que é bravo, não lhe carregar uma 12, uma metralhadora, não lhe carregar um fuzil, mas aquele bravo que não quer ir para o inferno, aquele bravo que quer se reconciliar com Deus. Onde é que está o primeiro bravo aqui? Que tem vontade de fugir da morte eterna, que não quer ir para aquele paraíso que vai proporcionar dores. Você vai gritar, você vai ter sede, mas não vai ter água. Você vai ter fome, mas não vai ter alimento. Você vai gritar por Deus, você vai gritar pelo seu pai, pela sua mãe, mas ninguém vai lhe ouvir. Aqui você tem uma opção. Tem ainda seu pai, tem sua mãe que tem. Ainda tem um hospital, mas no inferno não. Não tem uma rede, não tem um ar-condicionado, não tem uma pedra, não tem uma maconha, não tem um hotel, não tem um... Não tem um zoológico. Aqui o cara ainda tem uma opção de ir para a Europa, para o interior. Mas no inferno, meu amigo, você nunca poderá sair dele. Você só vai sair dele no dia do julgamento, depois ele é lançado no lago de fogo. Seja um
inteligente, seja esperto. Fuja desse caminho largo que poderá levar você, que poderá não, que levará você à condenação e à morte eterna. E o caminho largo é representado pelo quê? Pelo quê? Pelo adultério, pelos assassinatos, o roubo, a mentira, o pornô, a idolatria, a feitiçaria, a suruba, o sexo anal, o sexo oral, o prazer de derramar sangue, o prazer de esquartejar, o prazer de humilhar a esposa, o prazer de querer fazer quem gosta, a esposa de uma prostituta. Eu ouvi uma vez na reportagem de uma mulher dizendo que o marido dela queria ter relação com ela todo jeito que eu via anal, mas ela tinha um botão, sabe o que era botão? No ânus. E ele obrigou e ameaçou ela que se ela não tivesse, ele ia se embora e arrumar outro. Isso aí é a sociedade que nós vivemos. Caba depravado que gosta de vestir uma saia, caba depravado que não tem moral, que veste um cuecão de couro, caba depravado que quer fazer da mulher uma prostituta, caba depravado que muitas das vezes quem gosta de ficar de quatro e receber um pênis na boca e no ânus. O depravado é aquele que bate uma boca numa vagina. Deus, ele moralizou quando ele cria aquele primeiro casal lá no Éden. E Deus agora indica para Adão e Eva que é o caminho legal e o caminho natural seria pênis versus vagina. A depravação que tomada conta dessa sociedade. Uma sociedade que procura desacatar a Deus. Uma procuradade que procura quando chega a época do carnaval, em alguns eventos, desafiar a Deus. A Bíblia diz que aquele que peca violenta a sua própria alma, ele não vai atingir a Deus não. Ele não pode, porque Deus está acima. Tem o kippá que eu uso em Israel, e lá em Israel, o kippá tem um grande significado. E que na verdade aonde é que Deus está? Ele está acima. Nós cristãos sabemos disso, que Deus está acima e está dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo. Na sua onipresença, Ele está aqui também. Ele convida o homem ao arrependimento, Ele convida o homem a deixar esse mundo depravado e moral, que não tem nada para dar, que um dia ele está sendo reservado, ele está sendo cultivado, preparado, como disse Pedro, para o dia em que Deus há de destruir o quê? Os seres celestiais inanimados. Aí Paulo foi uma referência, aí Pedro foi uma referência das estrelas, do céu, da lua, do sol, dos cometas, dos planeta, asteroide, meteoritos. Vai tudo se acabar, vai tudo pegar fogo. Ninguém sabe esse dia. A Bíblia diz que esse céu que hoje nós estamos vendo, ele vai se enrolar como um tapete e vai pegar fogo também. E quem fizer a sua morada lá em cima, lá de cima ele vai ser derrubado. Não há como você escapar da justiça de Deus, não. O único meio de você escapar da justiça de Deus é Jesus Cristo, é Yeshua. Ele está pronto, preparado para te perdoar. Ele não está olhando o que você fez, o que você deixou de fazer, a largura, a cor, o tamanho do seu pecado, não. O que Ele quer na verdade é te perdoar. O que Ele quer na verdade é que você reconheça que é um pecador. Agora, se você permanecer nessa condição, o que lhe espera é um lago de fogo. Você tem que abandonar a violência, a depravação, o prazer de quebrar os enfíqueis, o prazer de botar a língua na boca do outro bigodudo e lamber a boca do outro bigodudo. Quem gosta de fazer isso? Com o crescimento da tecnologia, da ciência, da população, a esfera espiritual, a imoralidade, o pecado, ele vai se reproduzindo e se alojando como um parasita no coração do homem. Por isso que o homem tem mais prazer do mundo. O homem tem mais prazer de pecar. E o resultado do pecado é a morte.
O resultado daqueles que amaram esse mundo, que ignoraram a advertência de Deus, que rejeitaram o príncipe da paz, que rejeitaram a luz, é o inferno. Agora não venha dizer que Deus é sádico, não venha dizer que Deus quer lançar você no inferno, não. Deus está lhe dando uma oportunidade, Ele espera por você, que vai fazer essa escolha da eternidade com ou sem Deus, é você, porque Ele já pagou um alto preço. Ele cavou na cruz o que era contra nós, que era a lei que nós não podíamos cumprir. Ele derramou o seu sangue para purificar todo o nosso pecado. Não há pecado que o sangue dele não possa purificar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quantas pessoas já morreram de ontem para hoje? Eu não vou entrar em detalhe que não me interessa. Pessoas que nem esperavam, de repente chegou o cara no carro na moto e matou ele. Quantos já morreram já de hoje? A morte não brinca, meu amigo. A morte não marca o horário, não. A morte não vai lhe avisar, não. A morte leva velho, a morte leva doente, a morte leva cego, a morte leva pobre, a morte leva rico. A morte leva assassino, leva cidadão. A morte não tem esse negócio pra ela, não. A morte leva depravado, como também leva o que não é depravado, o não depravado. A morte leva o mentiroso, leva o não mentiroso. Mas a garantia da sociedade do mundo não é você ter um nome no pedestal da fama, não. Porque isso aqui é passageiro. Pode ver o mundo, um homem como ele é inteligente, mas isso aqui passa. A riqueza maior do ser humano não é o que ele conquistou, o que está depositado no banco, não. A maior riqueza do ser humano é quando ele reconhece que é um pecador, é quando ele reconhece que precisa do perdão de Jesus Cristo, é quando ele reconhece que Jesus Cristo veio em carne, é quando ele reconhece que na verdade ele criou e vai criar um novo céu. Na sua onisciência ele já criara um novo céu e uma nova terra. Aqueles que... Aqueles que entraram pelo caminho largo, ele vai ouvir uma voz. Deus não terá prazer em dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aquele que entrar pelo caminho estreito, ele vai dizer: vinde do bendito de meu Pai e tomai por herança. Olha aí o que ele tem preparado desde a fundação do mundo. O que é que ele tem preparado desde a fundação do mundo? É um novo céu, uma nova terra. Nessa terra não haverá tsunami, nessa terra não haverá guerra, nessa terra não haverá assassinatos, nessa terra não haverá exploração, nessa terra não haverá esmoléu, nessa terra ninguém morrerá debaixo de uma barreira, nessa terra você não vai ser roubado como trabalhador, nessa terra você não vai poder mais receber aquela notícia que o seu filhinho, que a sua filhinha foi assassinado. Nessa nova terra não haverá corrupto, nessa nova terra não haverá político para administrar essa nova terra e novo céu, não. Quem vai coordenar ele é Deus. Não haverá mais pobre, não haverá mais hospital, não haverá hospital do câncer, não haverá presidiário, não haverá mais cadeia, presídio, não haverá casa de custódia, não haverá tsunami, não haverá terremoto, não haverá injustiça. A Bíblia diz que lá é paz, é gozo. Você não vai ter mal desprazer de ouvir alguém dizer: seu pai morreu, sua mãe morreu debaixo de um ônibus ou de um carro atropelado. Você não vai ter mal desprazer de dizer: alguém matou o seu filhinho, alguém matou a sua filhinha. Você não vai ter o desprazer de chegar e procurar as autoridades e ela ficar omissa, porque você, a sua origem é pobre. Com todo respeito às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Agora eu me refiro aos corruptos. Eu me refiro àqueles que comandam ele, que são corruptos. E deixa a nossa nação nessa condição.
O cara hoje não tem mais sossego, o cara pode perder sua moto, o cara pode perder seu relógio, seu celular. O cara está totalmente desprovido de uma política do Estado, do governo, que não se interessa pelo cidadão de bem. Ezequiel capítulo 34, ai dos que criam leis injustas para condenar o cidadão. Tudo isso aí, meu irmão, é espírito do anticristo. As pessoas que estão no poder estão pensando que Deus não está vendo nada. A Bíblia diz que toda opressão chega diante do ouvido de Deus. A opressão de Sodoma e Gomorra, a opressão no dia de Noé, a opressão na Síria chegou na presença de Deus. E quando chega na presença de Deus, o negócio é sério. Uma vez Deus perguntou a Jó se ele, quem era capaz de se erguer diante do Leviatã, o monstro marinho. Ora, se o homem não tem capacidade, não tem força suficiente para se erguer e ficar firme em pé diante de um animal criado por Deus, imagine na presença de Deus. Mas Deus não quer o mal para você, não. Deus não quer que você se perca, não. Essa sua permanência no pecado, na violência, na depravação, no aborto, na apologia de gênero, querendo acabar com a família, querendo acabar com a dignidade, com a honra do homem do casamento. Mas eu quero te dizer uma coisa: todo pecado, toda rebelião contra Deus tem a sua justa retribuição. O homem não ficará impune, não, mas Deus ainda está mesmo assim, está te convidando. Mesmo que você tenha revertido os valores, mesmo que você tenha mudado a verdade e a mentira, Ele está com a mão estendida. Deus não é o homem, não, porque Ele foi que criou todas as coisas. E Ele ainda continua dando espaço e oportunidade para você se arrepender em nome de Jesus. Se for uma palavra rápida, aqui em Peixinho, como eu disse, eu não venho para Peixinho todo domingo, não é aqui para afrontar, desacatar, entrar na vida particular de ninguém, não. Pelo contrário, eu falo e me respaldo na luz da palavra de Deus. Paulo disse que nos exortou que condenasse as obras infrutuosas das trevas. Só quem pode condenar as obras infrutuosas das trevas e ser aprovado por Deus, porque tem muitos condenando, mas está sendo reprovado por Deus. Ninguém engana Deus. Que Deus conhece, Deus sabe. A Bíblia diz que Ele penetra, Ele sonda, vai até a nossa divisão da alma. O problema não é isso, não, que você se arrependa. Eis aqui o profeta. Poucas horas, poucos minutos que eu preguei nesse sol quente. Saia você também de casa, meu amigo. Se você não trabalha dia de hoje, se você não tiver nenhum compromisso, não bote nenhum obstáculo, não. Que ninguém engana a Deus, não. Saia pregando o Evangelho. Saia do seu modo mesmo, mas pregue. Não fique calado, não. Paulo disse assim, olha. Isso era Paulo, que alguém estava pregando outra vez. Paulo disse assim, olha, ele seja nada mais que Cristo, ele, porque alguém estava pregando com interesse, olha. Aí disse, era Paulo, aí Paulo disse assim, uns prega de boa mente e outros prega por interesse próprio, mas que Cristo, na verdade, seja pregado, ou com ou sem. Os que pregam com interesse já estão condenados. Os que pregam por amor às almas, mesmo sofrendo, perseguido. O irmão disse a mim ontem pelo telefone, não mora aqui não, mas em outro lugar. Senhor irmão, você é tão perseguido, maltratado, caluniado, meu amigo. Eu não vou ficar triste com isso, não. O Brasil quer me matar de todo jeito. Mas eu não vou ficar com medo, vou a minha abençoar, não. O que ele puder fazer comigo foi que Deus permitiu. A única coisa que ele pode fazer é me espancar, se Deus permitiu. Me matar, não. Vocês que querem me matar, durma com essa palavra hoje. Você nunca vai conseguir, não. Não adianta você dar a mão aos terroristas, não adianta você me botar como me fizeram antes.
A minha página do Facebook era cheia de terroristas mesmo, de verdade mesmo. Mas teve um que perguntou para mim se eu tinha coragem de negar essa minha fé, essa minha religião. Ele não me convidou para matar ninguém não. Se você quiser vir pro Islã para cá, eu vou buscar você. Eu disse para ele, não posso negar a minha fé não. Porque esse Jesus que eu prego nunca me fez mal. Mas também ele não disse mais nada, ficou calado, saiu da minha rede, foi-se embora. Não posso negar. O que foi que Jesus fez por mim? Morreu na cruz, por nós. Derramou o seu sangue, morreu. Nos absolveu da condenação da morte eterna. Então você, eu dou esse mesmo conselho. Abandone o pecado, abandone esse mundo que não tem nada para lhe oferecer em nome de Yeshua. Vai aí a minha palavra. Aceite, renuncie, que os dias são maus. Deus me revelou aqui uma bomba nuclear para aqui, para Recife. Ele disse há muitos anos. E disse a mim que tem um tempo para ela cair. Quem colocou foi um homem que tinha a mesma natureza de Hitler. E eu vi também, depois dessa, uma chama de gafanhoto. Era tão grande que o sol ficava intensamente negro. E quando eu olhava a caminhada dele, onde eles iam parar, eu vi um trono de pedra e Satanás, gordo, nu, com um chifre bem grande. E uma voz do céu me dizia, Hernani, aqui é o Egito. Só me disse isso e mais nada. Entre outras coisas mais que Deus me revelou. Meu amigo, tenha cuidado. Vem coisa mal, vem coisa ruim para essa nação. Aqui um país de exploração. Aqui, meu amigo, se tornou-se uma China para mim. Porque eu prego a verdade. Eu não prego um evangelho convencional. Aquele que não bate de frente com o pecado, não. Eu prego um evangelho que liberta, um evangelho que perdoa, um evangelho que purifica, que reconcilia o homem, o malvado, o pecador com Deus. Vou pegar aquele evangelho, né, capitalista, do oba-oba, de prosperidade, não. Eu pego o evangelho verdadeiro. Ainda que eu sofra. Olha, meu amigo, eu quero dizer a vocês o que eu sofro nesse país, nesse estado aqui. Não é brincadeira, não. Um certo pastor da Batista, em uma reunião assim entre irmãos, ele disse para todo mundo assim, ninguém nesse país sofre como o Hernani sofre. Ele sofreu dizer isso. Aí eu entendi tudo que Deus tinha me revelado. Mas estou de pé. Já mataram minha mãe, mataram meu irmão, mataram meu sobrinho, me mataram, Deus me ressuscitou. Fizeram tanta miséria como vem fazendo. De ontem para hoje Deus me deu um grande livramento. Deus me mostrou o oculto. O que ele estava projetando para fazer comigo, Deus derrubou. Eu não vou dizer o que é, Deus sabe. Deus faz isso, sabe por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós temos a nossa confiança naquele que habita nos céus e dentro de nós. A Bíblia diz que o ímpio abre a cova para o justo, mas tem quem o livre. E eles correm para a cova e não tem quem o livre. Mas que Deus ajude, que Deus nos abençoe. Mesmo o Brasil nessa condição, que é sério que vem por aí. Tem mais coisas, mas vamos orar pela nossa nação. Isso porque Deus me revelou que vai acontecer aqui, já disse muita gente. Apareceu um pastor e disse assim que isso não ia acontecer, Deus não faz isso. Aí eu fiquei calado, não dei resposta. Mas meu amigo, atente para o que eu estou dizendo. Há um ditado no mundo, um adágio que diz assim, quem avisa, amigo é. Que Deus nos abençoe. Só que em nome de Yeshua, só quem pode mudar essa situação somos nós. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar pela nossa paz, pelo nosso país. Para Deus nos dar paz. Amém?